Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. Bom, vamos começar falando sobre a regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte: os átomos, ao se combinarem, tenderão a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo, que é de 8 elétrons na última camada, o octeto, para atingir a estabilidade. Então, pessoal, tirando os gases nobres, porque eles são nobres porque eles têm 8 elétrons na última camada, por isso eles são poucos reativos, todos os outros elementos da tabela eles vão procurar adquirir a configuração do gás nobre. E para isso, eles vão alçar mão de ligações, eles vão efetuar ligações, ou eles vão perder elétrons, eles vão doar elétrons ou eles vão adquirir elétrons, ganhar elétrons e também compartilhar. Então nós vamos estar analisando essas características agora nesta aula. Um exemplo é o átomo do sódio. O sódio ele tem 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L. E somente um elétron na camada M. Então, o que o sódio vai fazer? Ele vai doar esse um elétron sobressalente, essa camada M vai sumir e ele vai ficar com a camada L completa. Ora, uma vez que ele está com a camada completa, ele está o quê? Satisfeito, porque ele alcançou a configuração de um gás nobre. O átomo do sódio tende a ceder um elétron para se estabilizar, formando um cátion sódio, que possui configuração de gás nobre. Então, está aqui. Alguns átomos eles vão se estabilizar segundo a configuração eletrônica do hélio, tá? Um S2, ou seja, com 2 elétrons na última camada. Mas são algumas exceções. Uma observação. O elemento com 3 elétrons na última camada, com até 3 elétrons, ele vai tender a perder do ar, né, elétrons. Então, se ele tem até 3 elétrons, ele vai perder o do ar. E o elemento com mais de 3 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo, ele vai ganhar ou atrair elétrons, ok? Então, a partir disso, vamos para o exemplo do sódio e do cloro. Bom, o sódio possui um elétron na camada de valência. Ora, segundo aquela observação que eu falei, até 3 ele doa. O sódio tem 1, então ele vai o quê? Doar. E o cloro possui o quê? 7 elétrons na camada de valência. 7 é maior do que 3, né? Então, segundo a observação, até mais de 3 elétrons ele ganha, né? Ele atrai elétrons. Então, 7 é maior que 3, então o cloro possui muito mais que 3 elétrons na camada de valência. Então, ele vai atrair elétrons, né? Esqueci aqui o acento, tá, pessoal? Ele vai atrair elétron, ele vai ganhar elétron. Então, tá aqui o átomo do sódio e o átomo do cloro. O sódio vai lá, por conveniência, por quê? Porque é mais. Por que eu digo por conveniência que o sódio vai doar? Porque o elemento não vai ganhar. O elemento não vai se estabilizar com 8 elétrons na última camada. Então, o que é mais fácil para o sódio? O que ele vai perder menos energia? Doando 1, que ele vai ficar com a camada mais interna completa, ou ele saindo por aí catando mais 7 elétrons. Então, ele por conveniência, ele vai gastar menos energia ele doando esse 1 aqui. Então, é isso que ele vai fazer com o cloro. Ele doa esse elétron para o cloro e essa camada aqui some, a camada M, e ele fica com a camada L completinha, se estabilizou. Por sua vez, o cloro, que é mais conveniente para o cloro, o que ele vai perder menos energia?
ele saindo por aí doando 7 elétrons, olha o trabalhão que ele vai ter para arrumar 7 átomos, para doar 7 elétrons e por aí vai. Ou ele caçar um átomo para ele poder pegar um elétron. Mais fácil ele caçar um átomo para pegar um elétron, porque ele só precisa de um. Então, o cloro vai ganhar, a tendência dele é ganhar um elétron, e aí forma aqui um sódio, um cátion do sódio, que ele perdeu um elétron, e um ânion do cloro, que ele ganhou um elétron. Então, todos estabilizados, com configuração de gás nobre. Configuração de gás nobre. Ligação iônica ou eletrovalente. Caracteriza-se pela transferência de elétrons de um átomo que perde elétrons para outro átomo que ganha elétrons. Então, resumindo isso aqui, pessoal, é um elemento que quer doar e outro elemento que quer receber. É uma ligação iônica, ok? Um doa e um recebe, só isso. Atração eletrostática entre íons de cargas opostas, um cátion e um ânion, né? Um que quer doar, outro que quer receber. Ocorre entre metal e ametal, metal e hidrogênio. Então, novamente, um exemplo da ligação iônica, o sódio e o cloro. Pessoal, o sódio, ele quer doar, o cloro quer receber. Então, um quer doar, outro quer receber, o casamento perfeito, ok? Formou aí o cloreto de sódio. Essa é outra configuração. E aí a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Ok? Ligação entre cálcio metal e cloro a metal. Então, a gente tem o cálcio ele tem 2 elétrons na última camada. Pessoal, até 3 ele faz o quê? Doa. Então, ele tem 2 é menor que 3. Então, a tendência dele é doar. Ceder elétrons, doar elétrons, perder elétrons. E o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Acima de 3, ele recebe, ganha, atrai elétrons. Então, ele vai atrair os elétrons do cálcio. Então, assim, é um que quer doar, outro que quer receber ligação iônica. Então, tá aqui. Só que o cálcio, ele vai ter que doar para 2 cloros. Por quê? O cloro só precisa de um, mas o cálcio, ele precisa se livrar de 2. Então, ele vai doar para um cloro, esse cloro aqui está satisfeito, e ele vai doar para um segundo átomo de cloro. Ambos estão satisfeitos, o cálcio também se livrou dos 2 elétrons que estavam ali atrapalhando ele. Ficou o quê? CaCl2 é a molécula formada. Então, aqui, só simplificando, para a gente escrever a fórmula, o composto iônico, um cátion na frente e o ânion, cátion e ânion, que formam na ligação iônica. Novamente, o alumínio com oxigênio. Alumínio tem 3 elétrons na última camada. Ele vai ceder elétrons, ele vai doar elétrons. E o oxigênio tem 6 elétrons, então ele vai ganhar. Então, o alumínio vai doar 2 alumínios, vão doar para 3 oxigênios. Então, a fórmula molecular vai ficar aéreo mais 3, O3 menos 2, ok? Característica dos compostos iônicos. São sólidos nas condições ambiente, possuem elevados pontos de fusão e ebulição, conduzem a corrente elétrica quando fundidos ou em soluções aquosas, devido à presença de íons livres. Então, aqui a gente tem a água, uma lâmpada com 2 fios, esse fio aqui ligado numa corrente elétrica,
Mas perceba, essa lâmpada, esses fios estão imergidos numa água destilada. A água destilada ela não possui íons livres. Então não tem ponte aqui para passar elétrons. Não tem elétrons livres. Então não conduz eletricidade. O sódio também, se a gente tirar essa água e botar o sal, também não vai conduzir eletricidade. Por quê? Porque os íons estão fixados um no outro, em suas moléculas. Então não tem íons livres, não tem elétrons livres aqui. Íons não, mas não tem elétrons livres aqui no meio desse sal. Então, quando a gente joga aqui, né, misturo a água destilada com sal, o que eu vou produzir? Eu vou produzir elétrons livres. Então, esses íons positivos e negativos soltos, eles vão formar uma ponte. E essa ponte, é por essa ponte que a corrente elétrica vai passar, fazendo com que a luz aqui venha acender, ok? Ligação covalente ou molecular. Caracteriza-se pelo compartilhamento e emparelhamento de elétrons. Ocorre normalmente entre metal a metal. Ocorre normalmente entre ametal e ametal ou ametal e hidrogênio. Primeiro exemplo, os dois átomos de cloro. Então, o átomo de cloro tende a receber elétrons, porque ele tem 7 elétrons na última camada. Então, a tendência deles vai ser receber os dois. Cada átomo vai receber um elétron. Então, como é que forma essa ligação se os dois tendem a receber? Eles vão fazer o quê? Compartilhar um elétron, ok? Formando a ligação entre si, ok? Compartilhamento aqui de elétrons, aqui a fórmula estrutural plana e aqui a fórmula molecular, Cl2. Ligação química entre os átomos de carbono e oxigênio. Pessoal, o carbono tem 4 elétrons na última camada, então ele vai receber mais 4, ele vai tentar aí ganhar mais 4 elétrons. E por sua vez o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, também vai receber, só que ele vai receber 2. Então como é que fica? Os dois átomos que tendem a receber elétrons, eles vão formar ligações, eles vão compartilhar seus elétrons. Então, como é que monta uma fórmula de Lewis, né? A fórmula eletrônica é a fórmula de Lewis. A gente coloca um menos eletronegativo no meio e completa as ligações. Então, no caso aqui, o carbono ele é menos eletronegativo que o oxigênio, então ele vai ficar no meio. Então, o carbono, cada oxigênio aqui só precisa de 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons com esse oxigênio aqui. E depois ele vai compartilhar com outro oxigênio. Então, formando CO2. A fórmula molecular e a fórmula estrutural plana. Ligação covalente dativa ou coordenada. Ocorre quando um dos átomos envolvidos já adquiriu o octeto e dispõe de par eletrônico livre. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse par livre e vai emprestar para o outro átomo, ou íon. Pessoal, como exemplo, nós temos o trióxido de enxofre. Então, a gente tem aqui a fórmula eletrônica. O trióxido de enxofre ele vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio, porque o enxofre é menos eletronegativo. Então, a gente coloca o enxofre no meio e completa a ligação dele. Como ele é da família 6A, ele vai compartilhar 2 elétrons com o oxigênio. Um oxigênio, então ele está satisfeito.
Porém, temos mais 2 oxigênios aqui no meio reacional. Então, o que o enxofre vai fazer? Ele vai pegar um par de elétrons que ele não está participando da ligação e vai ceder, emprestar para um oxigênio. E vai pegar outro par de elétrons e vai emprestar para o outro. Então, formou assim a molécula do trióxido de enxofre. Então, aqui está a forma estrutural, ok? A ligação dativa, ela é sinalizada com uma seta, ok, pessoal? Principais características dos compostos moleculares. Apresentam-se no estado sólido, líquido e gasoso, possui pontos de fusão e ebulição geralmente baixos, não conduzem a corrente elétrica com algumas exceções. Exemplo, ácido na presença de solvente ionizante, água, ok, pessoal? Polaridade de ligações. Ligação covalente apolar. Ocorre em ligações formadas por átomos da mesma eletronegatividade. Então, geralmente são substâncias simples, porque eles têm a mesma intensidade, a mesma carga de eletronegatividade, a mesma eletronegatividade. Então, eles se atraem com a mesma intensidade. Então, o momento resultante é igual a zero. Ok, pessoal? E a ligação covalente polar. A polar ocorre em ligações formadas por átomos diferentes de eletronegatividade. Em torno do átomo mais eletronegativo se formará uma carga parcial negativa. E no átomo menos eletronegativo se formará uma carga parcial positiva. Exemplo, o ácido clorídrico, HCl. Um H+, Cl-. Então, o cloro ele é mais eletronegativo, então tende essa carga parcial vai ficar negativa e a carga parcial do hidrogênio vai ficar positiva. A carga parcial do cloro vai ficar negativa e a carga parcial do hidrogênio vai ficar positiva, ok? Ligação metálica. Ocorre entre átomos metálicos, metal e metal. Como os metais possuem uma baixa eletronegatividade, os mesmos perdem seus elétrons muito facilmente. Esses elétrons livres formam uma nuvem eletrônica que mantém os íons metálicos sempre unidos, formando a chamada ligação metálica. Então, está aqui, ó, os elétrons livres e a ligação metálica. Polaridade de moléculas. Molécula apolar, pessoal. Esse A quer dizer que não, tá? Lê esse ar aqui na frente do polar, da palavra polar, entende-se que esse ar aqui é não. É um macetinho para guardar aí, tá, pessoal? Toda molécula apolar, o momento resultante dela é zero. Em uma molécula apolar, o vetor momento dipolar resultante é igual a zero. Exemplo, CO2. Pessoal, a gente tem o carbono e tem os oxigênios. Perceba-se que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons do carbono. No momento resultante aqui, os vetores, ó, esse oxigênio está puxando os elétrons de um lado e esse oxigênio está puxando os elétrons do outro lado, para o outro lado. Então, os vetores aqui eles se anulam, pessoal. Se os vetores se anulam, a gente diz que o momento resultante é zero. Ok, pessoal? Molécula polar.
Se a apolar, o momento resultante é zero, a apolar, o momento molécula polar. Se a apolar, o momento resultante é igual a zero, a polar vai ser o quê, pessoal? O momento resultante diferente de zero. Em uma molécula polar, o vetor momento resultante é diferente de zero. Por exemplo, a água. A água, o oxigênio tende a atrair os elétrons do hidrogênio. Então, os vetores aqui estão se somando, pessoal. Então, se os vetores estão se somando, o momento resultante não é zero, é diferente de zero. Então, a água é polar. Ok, pessoal? Princípio geral da solubilidade. Semelhante se dissolve com semelhante. Substâncias polares são solúveis em substâncias polares. Então, a gente tem a água com NH3. E substâncias apolares, ou seja, não polares, são solúveis em substâncias não polares ou apolares. O tetracloreto de carbono, o I2, ok, pessoal? Forças intermoleculares, interações de polo instantânea de polo induzido. Interação de polo instantânea e de polo induzido. Força de Van der Waals ou forças de London. São interações que ocorrem entre moléculas apolares ou gases nobres no estado sólido e líquido. Exemplo, I2, C6H6, argônio sólido, por aí vai. Força de polo induzido. Molécula apolar isolada, estado gasoso. Moléculas apolares próximas, estado sólido ou líquido. As moléculas sofrem uma deformação momentânea em suas nuvens eletrônicas em razão de movimento natural dos elétrons, que podem aparecer mais perto de um átomo do que do outro, das colisões das moléculas. Desses fatos, originam-se os polos positivos e negativos. Então, tá aqui. 2. Interação de polo permanente. São interações que ocorrem entre moléculas polares. Molécula do HCl, ácido clorídrico. Força de polo. Então, a gente tem o HCl, o momento dipolar negativo, o Cl, e o H, momento dipolar positivo. Moléculas polares. Esse tipo de força ocorre sempre entre moléculas polares. No exemplo acima, em razão da diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro, estabelece-se a formação de um dipolo permanente. Okay? Enquanto na outra, esse momento ele não era permanente, porque as forças moleculares elas eram não haviam diferenças entre elas. Então essa formação do dipolo positivo e negativo era momentâneo. Por quê? Porque por causa dos movimentos dos elétrons. Aqui, na interação de polo-dipolo, ela vai ser permanente. Por quê? Porque a gente tem essa diferença de eletronegatividade. Ponte ou ligações de hidrogênio. Eu prefiro falar pontes de hidrogênio, mas vocês vão ver em livros e em algumas outras referências ligações. É a mesma coisa. É o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. As interações tipo pontes de hidrogênio ocorrem sempre que o hidrogênio estiver se ligando a elemento muito eletronegativo com par de elétrons livres. No caso, o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela, aí você tem o oxigênio e o nitrogênio. As ligações de hidrogênio e a de oxigênio. Intensidade das forças intermoleculares. Então, a gente tem a ponte de hidrogênio, que é
a ligação aí mais forte, tá? Entre as três. A gente tem a dipolo permanente e a gente tem entre as três a mais fraca, é a dipolo instantâneo e dipolo induzido, que ela aparece e ela desaparece, né? Acontece por causa daquele movimento dos elétrons. E o dipolo permanente acontece por causa, ela vai ser permanente devido à diferença da eletronegatividade. E a ponte de hidrogênio é a ligação aí mais estável, com mais força, vamos dizer assim. É uma ligação que você tem que injetar muita energia para estar quebrando essa ligação de pontes de hidrogênio. Relação entre as forças intermoleculares e os pontos de fusão e ebulição. Dois fatores influenciam os pontos de fusão e ebulição das substâncias. O tamanho das moléculas. Quanto maior a superfície, maior o número de interação entre as moléculas vizinhas, o que implica em maiores pontos de fusão e ebulição. E a intensidade das forças intermoleculares. Quanto maior a intensidade, as atrações intermoleculares, maiores são os pontos de fusão e ebulição. Por isso que as pontes de hidrogênio, elas têm ponto de fusão e de ebulição altos. Então, aí, os créditos dessa apresentação, né, eu agradecendo a professora Nari Mariano, na qual eu cedeu aí essa apresentação, esse trabalho, e a fonte dela está aqui, para quem quiser consultar, e a referência que eu busquei para poder estar montando, né, dando base teórica para essa aula. Então, vamos para os exercícios.